pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2 da UAB EAD, licenciatura em Filosofia da UFPEL. E hoje é a nossa 7ª aula, Significado, Intencionalidade e Epistemologia. Bom, na Teoria do Conhecimento 1, na última aula, na 15ª aula, eu falei sobre a filósofa que eu estudei na minha tese de doutorado que eu terminei em 2019, a Ruth Millikan, que é uma norte-americana que foi descoberta bem mais tarde do que outros filósofos costumam ser. Ainda bem, né? Porque senão o mundo não iria conhecer a genialidade dessa mulher tão poderosa. Pessoal, quem a descobriu foi Daniel Dennett, que, se eu não me engano, foi professor dela na universidade quando ela decidiu fazer filosofia. A Millikan estudou muitos filósofos, desde Aristóteles, da Grécia Antiga, até Wittgenstein e os dias de hoje. O primeiro livro dela saiu em 1984. Eu, no caso, coloquei como uma sigla LTBOC. Na verdade é linguagem, pensamento e outras categorias biológicas. Depois ela foi assim publicando cada vez mais coisas. O foco dela era a função própria e intencionalidade. A intencionalidade ela trouxe o lado brentano da Idade Média. Intencionalidade, como eu já falei para vocês, é quando nós estamos dirigindo a algum objeto, alguma coisa, no caso, que esteja fora da nossa mente. Por exemplo, eu tô vendo aqui pelo vídeo a minha caixa que tá aqui em cima, certo? E vários livros. Então, na medida que eu tô conversando com vocês, que eu tô fazendo essa aula, o meu pensamento, além de eu estar fazendo essa ação, eu tô olhando para minha caixa que tá aqui em cima, com formato de cubo mágico, certo? Então, é como se eu tivesse um pensamento dirigido para a caixa, que é colorida. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu penso em alguma coisa, eu sinto alguma coisa, eu creio em alguma coisa. Isso tem um objeto, eu direciono ou adequo para algum objeto. Isso vem do Brentano, século XIX. Brentano também era psicólogo. E aí o que acontece? Essa intencionalidade veio para Ruth Millikan em formato da filosofia da biologia. E aí, o que ela fez? Ela trouxe a ideia de função própria e propósito. O que seria o propósito? Propósito é um termo técnico, assim como função própria, e na realidade assim, como se, como é que eu vou dizer a vocês? Quando a gente tem um propósito de fazer algo, certo? Vocês estão fazendo licenciatura em filosofia. Talvez muitos de vocês sejam uma primeira graduação ou outros de vocês sejam uma segunda ou terceira graduação, certo? Ok. Aí vamos dizer que quem esteja fazendo a primeira graduação tenha o objetivo, o propósito de ser professor ou professora. Tanto que o curso é licenciatura. Beleza. Aí no caso, esse propósito é um propósito maior, que seria o que a gente pode dizer um propósito principal, um fim em si mesmo, como é colocado na Ética das Virtudes do Aristóteles. Mas a gente tem um propósito, uma finalidade para atingir algo, no caso menor, que seria fazer o curso de licenciatura em filosofia. Deu para entender? Ficou meio confuso. Vou explicar melhor. A finalidade, o propósito maior, fazer o curso de filosofia em licenciatura. O propósito menor, vamos dizer assim, ser professor de filosofia ou professora de filosofia, certo? Então, a Millikan falava em propósito, função própria. Aí, por exemplo, todo ser vivo, todo objeto, seja ele abstrato, como os números, seja ele concreto, como os livros que estão aqui na minha estante,
ou seja ele de qual natureza for, ser vivo ou seres humanos. Qualquer ser vivo, ou melhor, planta, animaizinhos, né, nossos pets, ou qualquer ser humano, vamos dizer. Isso, todos esses objetos, vamos dizer assim, na filosofia, num sentido bem amplo, a gente chama de objeto, no sentido amplo, logicamente falando, certo? Então assim, qual é o significado das coisas? Que aí eu vou chegar na aula de hoje, que é intencionalidade, significado e epistemologia, certo? O significado que as coisas têm. Os filósofos tentaram responder isso de várias maneiras. O Brentano respondia com a questão da intencionalidade, vinculado, no caso, a epistemologia, certo? Com a psicologia. Então ele dizia que toda vez que a intencionalidade tinha a ver só com o mental. Então toda vez que a gente tem uma cognição, uma crença, um sentimento, a gente dirige aquilo para um objeto. Por exemplo, eu amo o meu pet, o Snow, e a minha pet, que é a Pretinha. É um gatinho, uma cachorrinha, certo? Então, o objeto, o conteúdo dessa minha intencionalidade é o Snow, meu gatinho branco, e a Pretinha, minha cachorrinha preta, certo? Certo. Aí o Brentano dizia isso, mas a Hufmírica vinha com uma outra questão. Não. Na realidade, a intencionalidade não é algo só dos objetos mentais, e sim dos objetos físicos. Então, por exemplo, agora, se eu for falar para vocês qual é a função própria, qual é o propósito desses livros que estão aqui, a gente poderia dizer que um deles é ler eles, no caso, ler os livros, certo? Então, segundo a Mírica, desse modo, assim, o objeto que a gente tem como função própria, como propósito, por exemplo, os livros, seria lê-los, ok? Mas aí vamos dizer que eu pegue um livro daqui da prateleira e eu comece a rasgar as suas páginas, seja lá por qual motivo. Daqui a pouco o livro está todo rabiscado, beleza? Aí vamos dizer que qual seria o propósito dele, ou melhor, será que ele perdeu a sua função própria? Não, segundo a Mírica, ele não perdeu a sua função própria. Ele, na realidade, ele ficou sem páginas, mas ele não deixou de ser um livro. Outro exemplo, a Mírica falava muito em artefatos, itens, ferramentas. Então ela dizia assim, por exemplo, um abridor de lata que foi amassado, ele deixou de ser um abridor de lata? Não. Na realidade, ele é um abridor de lata, mas que não exerce mais a sua função própria ou não tem mais o seu propósito. Então, na realidade, a filosofia dela colocava propósitos e colocava função própria para os objetos físicos e objetos mentais, diferente que o Brentano dizia. Só que, gente, na realidade, a filosofia do Brentano trouxe outras perspectivas, porque, por exemplo, eu já devo ter falado isso em outra aula, mas eu vou retomar. O Meinong era um filósofo que em 1904 escreveu um livro sobre teoria dos objetos para falar de objetos não existentes. Então ele falou que a gente pode falar tanto de objetos que existem quanto de objetos que não existem, porque afinal de contas, a princípio, a nossa imaginação, ela cria as coisas e ela é livre, vamos dizer assim. Então ele falava do círculo quadrado e ele falava também da montanha de ouro. Gente, isso trouxe muitos problemas para os próximos filósofos. Os próximos filósofos na realidade da linguagem.
Então, pessoal, por que isso trouxe problema para os filósofos da linguagem? O Bertrand Russell mesmo, ele escreveu sobre descrições definidas ou indefinidas. O que são descrições definidas ou indefinidas? Por exemplo, uma descrição definida. A capital do Brasil, que é Brasília. O atual presidente dos Estados Unidos, John Biden, certo? E assim por diante. Uma descrição definida é uma maneira de falar sobre um nome próprio ou designar um objeto sem falar o nome do objeto. Só que quando eu falo assim, a capital do Brasil, no caso Brasília, eu estou falando de algo específico, porque eu estou usando o artigo a. Assim quando eu uso o atual presidente dos Estados Unidos, John Biden. Se eu uso o artigo ou a, eu estou falando de um objeto específico. Se eu falo uma, umas, alguém, algum, ou se eu uso, por exemplo, eu sou ele, né? Se eu uso pronomes, eu não estou falando de algo específico, mesmo porque não tem compreensão, não tem contexto, não tem nada, certo? Os filósofos costumam dar como exemplos, no caso, outros filósofos ou celebridades. Mas a gente pode falar sobre a questão da linguagem sobre qualquer aspecto, sobre qualquer pessoa, qualquer, no caso, animalzinho, qualquer ser vivo em geral, certo? Ou qualquer outro tipo de objeto. Então, continuando. Os filósofos da linguagem tiveram um problema com Meinong. Por quê? Porque quando se fala a montanha de ouro ou o círculo quadrado, não existe um objeto, um conteúdo que se direcione a isso. Por mais que a nossa imaginação possa pensar um círculo e um quadrado, beleza? A gente pode pensar nisso. Mas a questão é, se não existe objeto, como é que a gente fala? Como é que a gente faz? Muita gente fala em inexistência, mas na realidade não é inexistência, porque inexistência intencional, vamos dizer assim, não é a não existência de algo. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a solução dada por alguns filósofos da linguagem, ou melhor, analíticos? Bertrand Russell mesmo, ele falava o seguinte, ele dava um exemplo, o atual rei da França é careca. Ok? O atual rei da França. Ele escreveu também no século XX, início do século XX, isso. Aí, ele pensava assim, peraí, não existe um rei da França nesse momento, no tempo que a gente está, quando ele escreveu, certo? No início do século XX. Então, eu não posso falar sobre um rei da França, muito menos que ele é careca, muito menos que ele tem essa característica. E aí, o que ele fez? Ele fez a teoria das descrições. Ele fez todo um tratado lógico para explicar o porquê não se poderia falar sobre objetos que não existem. E fora isso, ele fez um novo quadrado lógico semelhante ao que Aristóteles tinha feito lá na Grécia Antiga e que na realidade os seus discípulos tinham posto nos analíticos no seu livro Órgano, compilado no seu Órgano, do Aristóteles. E aí, ou seja, o quadrado lógico do Aristóteles é todo, nenhum, alguns são, alguns não são. A, E, O, I e O, que tem a ver com as palavras em latim, certo? Por isso que é A, E, I e O. Aí as relações entre esse quadrado lógico tem a questão das proposições contrárias e as proposições contraditórias. Os filósofos da Idade Média, que também eram lógicos, eles retomaram o quadrado lógico dos analíticos, que era do Aristóteles, no caso dos ensinamentos do Aristóteles, e aí eles fizeram o quadrado, confirmaram
o quadrado, que de um lado fica afirmo, que é o A e o I, e do outro fica nego, E e O. Todo é e alguns não são. Essas proposições são contraditórias. Nenhum é e alguns são. Essas proposições são contraditórias. Todo é, todo homem é mortal. Nenhum homem é mortal. Essas duas proposições são contrárias e não contraditórias. O que o Bertrand Russell fez? Ele retomou o quadrado e usou as palavras nada, tudo e o particular. E ainda colocou toda uma simbologia lógica que na realidade já tinha vindo de uma anotação do Frege, que era o seu amigo. Bom, pessoal, foi o seu mestre, inclusive. Voltando na rufimílica, na questão do significado e na questão da epistemologia. O significado ele pode ser tanto na questão da bivalência, do verdadeiro ou falso, que é dado pela proposição declarativa. Na realidade eu não precisava dizer declarativa, porque já é uma redundância. Proposição é quando tu propõe algo que pode ser verdadeiro ou falso. Todo homem é mortal, é algo verdadeiro. Essa proposição, na realidade, todo homem é mortal, como eu estava falando para vocês, essa proposição, que é uma universal afirmativa, é verdadeira. Isso tem a ver com a bivalência. Mas se a gente fala, se eu falo assim, eu juro pela minha mãe que eu não vou fazer tal coisa. Quando eu falo um juramento, faço um juramento, na realidade eu não posso avaliar como verdadeiro ou falso. Eu posso no máximo falar para os outros, ou as pessoas podem pensar assim, ela vai cumprir ou não esse juramento. Ou quando eu conto uma anedota, uma piada para vocês, vocês podem no máximo rir. Então a reação é essa do riso. O que eu quero dizer com isso? Que o significado ele tem várias possibilidades de acordo com os filósofos. Como eu disse para vocês, o Brentano, que era psicólogo filósofo, ele dizia então que o significado tem a ver com o conteúdo mental, o objeto que tu leva. O Meinong, ele dizia que o significado também tem a ver com o conteúdo mental, e que o conteúdo mental pode ser existente ou não existente. O Bertrand Russell tem a ver com as descrições e como tu faz uma anotação lógica dela, que trouxe o quadrado lógico lá da Idade Média. Então, o Bertrand Russell, na realidade, fazia todo um ordenamento lógico. O Frege, ele dizia que o significado tem a ver com a matemática, porque ele queria transformar a matemática, principalmente a parte da aritmética, em lógica, porque ele dizia que os matemáticos, os lógicos, como ele era matemático também, não sabiam falar sobre, por exemplo, seu principal objeto, que era o que é um número. A rufimílica, em termos biológicos, dizia que o significado tem a ver com propósito ou função própria, e que a função própria não deixa de ser o que é se algo está com defeito. Por exemplo, o coração de alguém infelizmente parou de bombear sangue. A gente diz que ele não é mais um coração? Não, a gente só diz que ele parou de bombear sangue. Essa era a teoria. Na realidade, essa é a teoria da rufimílica. Hoje, gente, ela fala de uniconceitos. Ela uniu na filosofia da biologia também a filosofia linguística, vamos dizer assim, que seria analítica. Como ela fez isso? Bom, ainda não sei. Mas quando eu estudar um pouquinho mais sobre a rufimílica, eu trago novidades a vocês. Para a epistemologia, nos tempos atuais, o que a gente pode dizer? O que a rufimílica trouxe? Ela fez um apanhado geral
da noção de significado, principalmente no segundo Wittgenstein, em Investigações Filosóficas, que, como vocês sabem, ele foi publicado póstumo, né, em 1953, porque o Wittgenstein já tinha falecido, infelizmente, em 1951. Wittgenstein, na realidade, escreveu os manuscritos das Investigações Filosóficas para refazer um equívoco que ele tinha feito no Tratatus Lógico-Filosófico, que tinha sido uma espécie de bíblia para o Círculo de Viena, como eu falei para vocês na última aula. A Mírica, ela retomou Wittgenstein e Aristóteles principalmente. Ok. Na nossa epistemologia da atualidade, a gente tem a noção de significado muito maior, porque ela vai para a noção de ética e vai para a noção também de neurociência, que, como eu falei para vocês na última aula, é uma área multidisciplinar. Bom, pessoal, acho que foi muita coisa na aula de hoje, mas não se preocupem que eu vou fazer aquele texto a vocês, que vai ficar um pouquinho mais explicadinho todas essas questões que eu trouxe, ou pelo menos o cerne, a essência delas. Espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje é isso. Bye!